Eloianu, Eloísa, Eloísa, Shomer Israel. Eloianu, Eloísa, Eloísa, Shomer, Shomer Israel. Eloianu, Eloísa, Eloísa, Shomer Israel. Eloianu, Eloísa, Eloísa, Shomer, Shomer Israel. Cochilará, não dormirá o guarda de Israel. Não cochilará e não dormirá, não dorme o guarda de Israel. Não cochilará, nem dormirá, não dormirá o guarda de Israel. Não cochilará e não dormirá, dorme o guarda de Israel. Dorme o guarda de Israel. Dorme o guarda de Israel. Bate shalom, irmãos. Tudo bem? Tocar o shofar. Amém. Barulhenta hoje. Bate shalom, irmãos. Hoje, mais uma transmissão que estamos aqui, mais um Shabbat que estamos aqui. A Mica dando shalom. Vamos ler o texto na sequência, nessa mesma live, nessa mesma transmissão. O irmão Breno, juntamente com o irmão Laércio, vão trazer a paraxá, a porção de número 10. Salmo 121. Canção de subida. Se eu levantasse meus olhos para as colinas, de onde viria o meu socorro? Meu socorro vem de Adonai, o Criador do céu e da terra. Ele não deixará que seu pé escorregue. Seu guarda não dorme. Não, o guarda de Israel nunca descansa nem dorme. Adonai é seu guarda, a sua mão direita. Adonai o protege com a sombra. O sol não o ferirá durante o dia, nem a lua durante a noite. Adonai guardará você de todo mal. Ele guardará a sua vida. Adonai guardará a sua vinda e a sua ida, desde agora e para sempre. Amém. 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 Ouvemos mais um hino. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Errado. Adonai Errad, Adonai Sidkenu, Adonai Yeshuateinu. É um. Adonai é um, é a nossa justiça, Ele é nossa salvação. Baruch Shem, Kevod Malto, Malto Leolam, Leolam, bendito é o nome dele, cujo reino é eterno, cujo reino é eterno. Aleluia. Amém. Amém. Vamos agora, juntamente com os irmãos da Shenolã, dos outros irmãos que estão nos assistindo e dos irmãos que estão espalhados, né? Vamos orar juntamente com o mesmo Espírito, que é o Espírito do Eterno, rogando que ele venha nos abençoar, né, nesse momento, nesse sábado de paz que ele nos deu, e abençoar as nossas famílias. Amém? Altíssimo Deus e soberano Pai, diante da tua presença, Senhor, nos reunimos, ó Pai, em família. Pai, o Senhor sabe como nós ansiamos em estar juntos, ó Pai, com os demais irmãos, para louvarmos e bendizermos o seu nome,
juntos, ó Pai, entoando o teu nome com louvores e aprendendo cada vez mais da tua palavra, porque a sua palavra diz que a fé vem pelo ouvir a tua palavra, Senhor. Então, ó Pai, nós te rogamos nesse momento pela vida de cada um dos irmãos, ó Pai, que o Senhor venha com o bálsamo, a cura, que o Senhor provê, Senhor, o alimento e tudo que for necessário, ó Pai, para que passemos por esse momento difícil. Abençoe as nossas famílias, aquelas famílias, ó Pai, que estão enlutadas também, que o Senhor possa trazer consolo, ó Pai, que só o seu Espírito pode trazer, ó Deus. Que haja, ó Pai, libertação, restauração, e que o Senhor esteja presente na vida de cada um, Senhor. Nós te agradecemos por mais esse sábado que o Senhor abençoou e santificou desde a criação, ó Pai. E é um momento, ó Pai, muito inspirado por nós durante a semana. E nós te agradecemos, ó Pai, pelo clima, pelos animais, ó Pai. Te louvamos pela sua criação, ó Pai. Louvamos porque o Senhor é o Rei dos reis e Senhor dos senhores da nossa vida. Ó Pai, santifica-nos através dos teus mandamentos e através do teu Espírito, ó Deus, que nós possamos crescer de glória em glória, ó Pai, até alcançarmos a estatura do varão perfeito, como teu Filho amado, Yeshua HaMashiach. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome dele. Amém. Sentirá o poente, seja então louvar o nome do Senhor. Exaltado acima das nações, tem a sua glória acima deste céu. Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Ele reina em seu trono nas alturas. Ele reina acima deste céu, acima deste céu. Ele reina em seu trono nas alturas. Ele reina acima deste céu, acima deste céu. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui na terra. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui no meu coração. Deus do pó levanta quem caiu e faz o pobre se assentar com príncipes. Cura a mulher estéril e dela faz alegre mãe de filhos. Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Ele reina em seu trono nas alturas. Ele reina acima deste céu, acima deste céu. Ele reina em seu trono nas alturas. Ele reina acima deste céu, acima deste céu. Mas se inclina para
que acontece bem aqui no meu coração. Amém. Vai mais um hino. Esse louvor são as palavras que Ruth falou para Noemi. Ela não te deixarei, para onde for eu irei, onde pousar, pousarei, eu irei, não te deixarei, para onde for eu irei, onde pousar, pousarei, eu irei. O seu povo é um povo a mim, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu, a mim, vê-lo cair, vê-lo cair. Amém. Essas mesmas palavras que Ruth falou para Noemi são as palavras que nós falamos para o povo de Israel, né? São palavras que nós falamos para o Mashiach, nós falamos para Yeshua, né? Que o seu Deus é o nosso Deus. Amém? Vamos agora transferir aí a oportunidade, né? A palavra para o irmão Breno, juntamente com o irmão Laércio. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos vocês que nos acompanham, diretamente aqui da congregação israelita Sheolam, em Cotia. Chegamos num ponto principal aqui, muito importante essa porção, para vermos e lermos aqui. Na aula passada a gente viu o desfecho do final, no capítulo 40, o desfecho da vida de José, né, que ele acaba sendo preso injustamente e desvenda, né, os sonhos do copeiro Mor, que é restituído ao cargo, e ele fica em falta com José, e do padeiro Mor, né, que é aqui para achar de número 10, só para vocês se situarem aí em Miquetes, ao fim, no
No caso, ao fim desses 2 anos, né? Vem comigo, então. 41:1-44:17. Ao fim de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé ao lado do rio Nilo e subiram do rio 7 vacas, lustrosas e gordas. E elas começaram a pastar por entre a relva do pântano. Depois delas subiram o rio outras 7 vacas, feias e muito magras. E elas estavam junto das outras vacas na margem do rio. Então as vacas feias e muito magras devoraram as 7 vacas lustrosas e gordas. Nesse momento o faraó despertou. Mais tarde ele voltou a dormir e sonhou pela segunda vez 7 espigas de grãos, cheias e maduras, cresciam de um único talo. Depois delas, 7 espigas miúdas e castigadas pelo vento oriental brotaram. E as espigas miúdas engoliram as 7 espigas cheias e maduras. Então o faraó despertou e se deu conta de que era um sonho. Aqui, vamos ver que sonho, né, que o faraó teve. A vaca gorda, lustrosa, bonita, subindo do rio Nilo, e vacas magras depois chegando perto dessas vacas gordas e comendo, né, essas vacas. Que sonho, né, horripilante. E aqui vemos no verso 8 que pela manhã ele estava, na Bíblia aqui, ela fala na tradução transtornado, só que eu prefiro usar a Bíblia israelita judaica. Pela manhã estava, seu rua, né, seu espírito, estava desvairado. Essa tradução é a que eu mais gostei, assim. E quando sonhamos ou quando temos, né, algum tipo de pesadelo assim, o nosso espírito, logicamente, fica com todo aquele ar, né, pesado e exausto, e a gente fica pensativo no outro dia. E então o faraó, ele acorda, né, já no verso 8, pela manhã, e ele reúne todos os seus sábios, os necromantes, né, os adivinhas, para eles lhe falarem para ele o que estava acontecendo, né, qual o significado do sonho dele. E os necromantes, então, os adivinhas, eles jogam lá os ossos, os pauzinhos, e não tem uma resposta imediata, e Faraó acaba mandando eles, se irritando com eles, né, mandando eles irem embora. E ele pensou, será que não há ninguém para desvendar meus sonhos? E então o copeiro-mor, no caso, que não é copeiro, a tradução mais exata, né, transliterada é oficial da realeza, né, oficial real dele, que estava encarregado até de servir o vinho, degustar o vinho, porque naquela época existiam muitas ameaças contra o rei, né, contra o faraó, por envenenamento. Então, era esse tipo de cargo que ele prestava. Ele lembrou que ele estava preso junto com um hebreu, né, lá no final do capítulo 40, e eles sonharam. Né, ele falou então para o faraó, e aquele hebreu, Yosef, né, José, ele acaba desvendando, né, ele desvendou nossos sonhos. E ele falou que eu seria restituído ao meu cargo e o padeiro mor enforcado, decapitado, né? E aqui vemos no verso, para não estender muito, vemos aqui no verso 15, Faraó imediatamente manda chamar Yosef, né? José, e o faraó diz a ele, aí no verso 15 do capítulo 41, o faraó disse a Yosef: tive um sonho e ninguém é capaz de interpretá-lo. No entanto, ouvi falar a seu respeito que você é capaz de interpretar os sonhos das pessoas. A atribuição que Faraó faz a José, né? Fiquei sabendo que você é capaz de interpretar os sonhos. E olha a resposta de José no verso 16. José respondeu ao Faraó: não sou eu. Isso não está em mim. O Eterno que dará a resposta de Shalom a Faraó. Olha a resposta que ele dá, atribuindo, né, ao Eterno
logicamente, primeiro, porque naquela falha do capítulo 40, ele fala, no verso 14 do capítulo 40, voltando um pouquinho, o copeiro-mor, ele fala, não, eu sonhei e aqui ele desvenda, né, o sonho do copeiro-mor, e no versículo 14 do capítulo 40, ele diz, contudo, lembre-se de mim quando tudo isso acontecer. Essa é a falha de José lá atrás, né? Ele atribuiu mais a homens, né, para resolver seu problema do que ao Eterno. Né? Essa foi uma das falhas dele. Muitas pessoas buscam socorro em homens. Assim vemos com a humanidade hoje em dia. Muitas pessoas buscam socorro em homens do que ao invés de buscar primeiramente ao Eterno, ao poder e manifestação de nosso Deus. Né? E o livro de suas obras está aqui o tempo inteiro. E imediatamente, olha como as coisas de Deus, né? Deus sempre com José ali, tanto na prisão quanto após a vida inteira, né? Assim, olha a resposta imediata de Deus manifestando no sonho, né? Para José desvendá-lo. A resposta foi imediata, não precisou dos adivinhas, que eu espera um tempinho que eu vou pesquisar os ídolos, tal. A resposta imediata de Yosef. Aqui logicamente ele já fala que o sonho é um só. Os dois sonhos, ele diz a Faraó, esses dois sonhos são o mesmo. E ele rapidamente ele já dá a solução para o Faraó. José disse então ao Faraó no versículo 25, os sonhos do Faraó são os mesmos. Deus avisou ao Faraó o que ele irá fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas de grãos bons são 7 anos. O sonho é um. Da mesma forma, as 7 vacas magras e feias que subiram depois delas são 7 anos. E também as 7 castigadas pelo vento oriental, esses serão 7 anos de fome. Então, são 7 anos de fartura e 7 anos depois de fome. Né? E no versículo 33, portanto, o Faraó deve procurar a solução já de Yosef para o Faraó. Portanto, o Faraó deve procurar por um homem discreto e sábio para tomar conta da terra do Egito. O Faraó deve fazê-lo e ele deverá apontar supervisores sobre a terra para receber uma taxa de 20% sobre a produção da terra do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão juntar todos os alimentos produzidos nos bons anos que virão e colocar à parte grãos sob a supervisão do Faraó, para servir de alimento para as cidades, e eles deverão estocá-lo. Então, ali, como vemos, até pelo que estamos passando hoje em dia, né? Nós temos que ser parecidos, né? Pegar esse exemplo aqui, sermos parecidos, e desde lá de trás, com Yosef, com José, se programar, né? À frente daquilo que poderá acontecer. Aqui ele já se programa sobre o dinheiro, sobre a fome, pode acontecer alguma coisa lá na frente. Então ele já fala para guardar os 20% aqui, né? De tudo. No versículo 37, o Faraó fala, a proposta pareceu boa ao Faraó, né? E a todos os seus oficiais. O Faraó disse a seus oficiais, como poderemos encontrar alguém semelhante a ele? O Espírito de Deus habita nele. Ou seja, o Faraó agora vai chamar ele, né? Irá chamar ele para tomar conta de tudo. O Faraó, então, retira o anel, não tem ninguém mais sábio do que José ali. O Faraó retira o anel dele e coloca em Yosef, em José, e proclama ele ali na frente de todos como governador, né? E ele fala para José, abaixo de mim só você, eu vou estar somente, eu serei maior que você somente no trono, né? E José vai ficar agora 7 anos como governador para tomar conta da terra do Egito, porque irá vir 7 anos
bons, né, que ele previu, e 6 anos no caso das vacas magras, né, de uma imensa fome em toda a terra do Egito e nas demais terras, né. E aqui vemos outra falha de José, porque ele fica, então, 7 anos como governador ali, né? E Yosef tinha 30 anos, no versículo 46 aí, quem estiver acompanhando. Yosef tinha 30 anos de idade quando apresentou-se ao faraó, né, veio do Egito. Então ele saiu da presença do faraó e viajou por toda a terra do Egito durante os 7 anos de fartura, ali estocando. E essa é uma falha de Yosef, porque ele estava preso há muito tempo. E por que ele não foi visitar o pai dele, né? Canaã? Por que ele não foi? Ele já era governador. Por que ele não foi explicar ao pai dele o que tinha acontecido, o que estava acontecendo, né? E retornado, tudo mais? Porque por causa da mágoa, né? Tanto um pouco do pai quanto dos irmãos, né? Porque às vezes nós mesmos ficamos assim, né? E por mágoa, eles sofreram bastante e não precisava nada disso. Por mágoa, às vezes a gente acaba não pensando direito. E ele poderia ter muito bem ido visitar o pai, né? Que já estava velho também. E por mágoa dos irmãos, né? Ele suplicou para os irmãos não fazerem aquilo. Não vou entrar em detalhes, vocês conhecem a história. Né? Suplicou para os irmãos não fazerem aquilo. E vemos um erro também de Jacó, no caso. Né? Ele, aqui no mesmo da aula passada, de você, se você tem 2 filhas, 2 filhos ou mais, de você dar o mesmo carinho para ambos, né? Não engrandecer um e não engrandecer o outro. O mesmo amor para ambos. E Jacó também não era um pai perfeito, né? Ele gostava mais de Raquel, sendo que Lia era a mulher escolhida por Deus para ele, dela que viria a geração, viria a geração de Yeshua, Jesus, né? E Jacó ali, por Raquel, né? Apaixonado, não dava atenção a Lia, ficou sem o José, ele, né, fixou os olhos em José também, gostava muito de José, e acaba ficando sem José lá na frente, e ele deu menos atenção para os 10, para os outros irmãos, né, de José, e não conheceu eles direito, né? Acabou não conhecendo eles direito, eles fizeram muitas coisas erradas também. Aí aqui, descorrendo mais um pouco à frente, no capítulo 42, versículo 1, e Jacó viu que havia grãos no Egito. Por isso, Jacó disse a seus filhos: por que vocês estão olhando uns para os outros? Prestem atenção. Ele disse: ouviu que existem grãos no Egito. Desçam para lá e comprem dali alguns para nós, para permanecermos vivos e não morramos. E assim foram os 10 filhos de Jacó, né? Eles acabam descendo para o Egito. Jacó não deixa que Benjamim desça junto com eles, porque ele já tinha perdido José. Beniamim ele não deixa que vá, que era filho de Raquel, ele acaba não deixando. Aí vemos aqui no versículo 25. Os filhos de Israel chegaram para fazer compras com muitas outras pessoas, pois a fome estendeu a terra de Canaã. Yosef era governador da terra, era ele quem fazia as vendas a todos os povos da terra. Quando os irmãos de Yosef chegaram e prostraram-se diante dele com o rosto em terra, Yosef viu seus irmãos e os reconheceu, mas ele os tratou como se fossem estrangeiros e falhou-lhes com aspereza, perguntando-lhes: de onde são vocês? Eles responderam: da terra de Canaã, viemos comprar alimentos. Assim, José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram, porque então ele já estava falando até a outra língua, né? E quis dar um gelo nos irmãos, né? Até mesmo pela mágoa que eu falei.
falavam só por intérprete ali, com um oficial, né, um oficial de José, e quis dar um gelo nos irmãos. E José olha para eles, ele já estava com uma gargantilha de ouro, né, com a roupa egípcia, sem barba já, sem cabelo, quando ele se apresentou a Faraó. E ele falou para os irmãos, né, não, vocês são espias, vocês são espias. Vocês, o que vocês fazem aqui? Vocês vieram ver toda a beleza da terra do Egito. Não, e os irmãos dele acabam falando, não viemos ver a beleza, é que viemos comprar mantimentos, né, para levar para nosso pai e tudo mais. E José, aqui no capítulo 42 ainda, aqui no versículo 12. E Yosef lhes disse, vocês vieram espionar as fraquezas de nosso país. E eles disseram, nós, seus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais jovem permaneceu com o nosso pai e o outro já se foi. Como eu disse, replicou José, vocês são espiões. Eis como vocês podem provar que não estão mentindo. Como veio o Faraó, não sairão daqui até que seu irmão mais novo venha para cá. Então, ele acaba prendendo, vemos no decorrer da história que ele acaba mandando prender os irmãos, né? E depois por 3 dias. E no terceiro dia ele vai na masmorra, e Yosef vai na masmorra e fala para eles, não, então fica aqui o mais feinho aqui, fica o Simeão aqui, né? Ele escolhe Simeão para ficar lá, fica o mais feinho aqui, e vocês, o restante volte e a terra de Canaã e traga de volta, né? Vamos ver se vocês estão falando a verdade. Traga o Benjamim, né? O Benjamin. No caso aqui, o plano eu entendo a minha interpretação do plano de José é fantástica, do que eu entendo do plano dele aqui, porque ele queria dar um gelo nos irmãos e ver se os irmãos vão ter a certeza de que os irmãos não fariam, né, a mesma coisa que fizeram com ele. E pergunta de Jacó, e pergunta, então ele, não, nós não podemos, nós vamos tentar trazer Benjamim, no caso, né, porque o nosso pai gosta muito dele, é o xodó, no caso, né, era Benjamim. E não podemos ficar aqui, temos que voltar com todos. E José bate o pé e fala para ele, não, então no caso vocês vão voltar, e se vocês quiserem ver ainda o seu irmão, Simeão, vocês tragam o Benjamim até a mim. E no decorrer da história eles voltam, Rúben acaba falando para Jacó, que eles voltam com mantimentos e até com o próprio dinheiro que eles levaram. O José fala para o copeiro de colocar de volta nos sacos e acabam retornando, né? E nessa hora, Rubem chega para Jacó e fala para ele, então, pai, ele quer, a gente explicou a história para ele, ele não acreditou, né, falando que a gente são 12 filhos do mesmo pai, e ele quer a prova. A gente tem que retornar com Benjamim, com Benjamin. E aí Jacó acaba falando para ele, não, vocês querem me matar? Já foi José, já foi... Não. Agora Simeão, vocês estão querendo acabar com a minha vida? Que o Eterno me pune com isso, né? E aí, passado um tempo, acaba o mantimento e o Judá vai falar com ele. Judá então fala, não, eu me coloco responsável sobre Benjamim, e Jacó acaba cedendo, né? Não, porque está acabando o mantimento também. E eles retornam de novo ao Egito. E quando eles vêm, quando eles estão chegando no Egito com Benjamim, José vê aquilo e fala, nossa,
vamos preparar um grande banquete, né? Eles voltaram com Benjamim. E aí eles ficam meio assim, caramba, eles prepararam, né, um banquete e tal. O que será que vem por aí? E o José acaba preparando o banquete para eles. Já está encerrando já, para não ficar muito estendido. José acaba preparando um banquete para eles e acaba conhecendo o Benjamim, né? E começa a servir os pratos da ordem de Rubem, né? Do mais velho ao menor. E quando chega no menor, ele fala, não, se farte, né, Benjamim? Assim como se farte em todos vocês. E conversam um pouco. E o plano ali é muito interessante, porque ele acaba vendo, tomara que eles não façam a mesma coisa que fizeram comigo. Então, vou fazer o seguinte: José vai pede para o mordomo dele, o copeiro dele, colocar uma taça de prata, né, um cálice de prata que ele adorava, que ele gostava, na trouxa naquele saco de mantimento do Benjamim, né, do mais um. Aí no outro dia, não, mas eu não entendi. Não, é o meu plano, faz o que eu estou te pedindo. No outro dia eles acordam e se despedem, né? Aí estão voltando todos os filhos já para a terra do Canaã de novo. E José vai ao copeiro e fala para ele, não, vá atrás lá e veja quem pegou o meu cálice e traga-nos aqui de volta. Nessa onda, o copeiro vai atrás, né, o criado de José vai atrás dos filhos de Israel e pede para eles, não, vocês roubaram, né, o cálice de prata e tudo mais. Não, e acaba aqui no capítulo 44, versículo 16, eles acabam achando com Benjamim. E aqui no capítulo 44, versículo 16, Judá diz, não há nada que possamos dizer, ó meu Senhor. O que diremos? Não há forma de nos justificar quando o cálice é encontrado com Benjamim, né? E eles não entendem. Deus revelou a culpa de seus servos, por isso somos aqui escravos de meu Senhor. Nós também, aquele em cuja posse o copo foi encontrado. Ele, porém, respondeu, aqui agora é José, não permita agir dessa forma. O homem em cuja a posse do copo foi achada será meu escravo, e quanto a vocês, vão em paz a seu pai. E aqui termina Paraxá, com ele acabando, né, por ficar com Benjamim, retendo ali Benjamim, e Judá, né, tentando interceder ali. E vemos aqui, até encerrando o texto já, isso que eu falei com relação à humanidade, e que temos que ser que nem José, pensando lá na frente, e também com relação aos erros, né? Tanto dos erros equívocos dele e de Jacó. Um texto muito interessante em Eclesiastes 1, capítulo 1, versículo 3 e 5. Salomão, na velhice, disse assim, Salomão, ele pediu a Deus sabedoria para viver, mesmo podendo pedir riqueza, dons e muito mais. O que mais precisamos é nos adaptar ao tempo, ver nele um aliado para podermos viver da melhor forma possível e estar sempre pedindo a Deus que nos oriente em nosso tempo. E o tempo todo, né? Que sejamos copo cheio na vida das pessoas e aproveitando, né, a todo o tempo ali, tanto quanto os nossos filhos,
dando o devido valor a todas as pessoas, né? Pois a vida passa muito rápido, e Eclesiastes, capítulo 1, versículo 3 e 5, fala um pouco disso, né? Há um tempo para tudo, e a ideia de Salomão, embaixo do sol, cada dia é uma nova oportunidade para nós, tá bom? A Paraxá tem bastante coisa, e deu para dar uma resumida melhor para vocês aqui. O tempinho está curto, e agora vai entrar o irmão Rabino Laércio, tá bom? Um beijão para vocês. Shalom, shalom. Shalom. Gostaria de... O sol está refletindo aqui. É um horror. Gostaria de estudar com vocês sobre Pentecostes. Hoje, ao pôr do sol, ou seja, daqui a alguns minutos, estaremos entrando em Pentecostes. A maioria dos nossos irmãos tem visto nas redes sociais que foi celebrado no dia 28 passado, agora, na quinta-feira, Pentecostes. E aí vem a pergunta: o porquê vocês são diferentes? Qual o motivo de contrariar a maioria? Não é? Nós vimos, irmãos, recentemente, nós vimos a postagem de um irmão de Israel. Ele é um excelente youtuber, tem uma visualização muito grande. E aí o que acontece? Ele postou o seguinte: os judeus de todo o mundo celebram hoje, dia 28, Shavuot, Pentecostes. Mas isso não é uma verdade. Nós gostaríamos de chamar todos os irmãos a abrirem suas Bíblias. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Daniel 7, 25. E eu gostaria também de mostrar aos irmãos que, infelizmente, perdão, é que está um barulho tirando um pouco a concentração. Infelizmente, irmãos, as traduções em português são muito ruins. Infelizmente, nós, se deixarmos seguir por aquilo que nós estamos lendo sem conferir, podemos cometer alguns equívocos. Eu tenho várias traduções. Conheço um pouco do hebraico. E hoje você consegue avaliar se realmente aquela tradução está em harmonia. Esta é a tradução, a nova tradução na linguagem de hoje. Eu comprei esta Bíblia, para vocês terem uma ideia, só por causa de um versículo, porque as demais traduções, os versículos são totalmente estranhos, não dá para entender direito. O tradutor desse versículo, quando ele fez a tradução, ele fez ao pé da letra. E eu gostaria que você observasse, prestasse atenção. Isso é muito importante para nós, porque é uma profecia que está se cumprindo hoje. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Diz assim: ele falará contra Deus e perseguirá o povo de Deus. Procurará mudar a lei de Deus e o tempo das festas religiosas. Prestem muita atenção. Vou repetir a leitura. Eu quero que você fixe na mente. Por quê? Ontem eu fiz algumas postagens e quem acompanha a minha rede social viu que entrou algumas pessoas questionando. E eu gostaria de esclarecer a você que segue,
as nossas redes sociais, que faz parte da Xemolan, aqueles que fazem parte fisicamente, aqueles que fazem parte à distância, mas têm acompanhado a nossa visão espiritual, eu gostaria que você prestasse bem atenção. Eu vou ler de novo, vou bater na mesma tecla, para que as pessoas não vos enganem. Isso é uma profecia que Daniel fez, que aconteceu e que é interpretada errada. Ele falará contra Deus e perseguirá o povo do Deus Altíssimo. Presta atenção. As pessoas que me criticaram ontem são pessoas que fazem parte da Techuvá. Outros dizem que são judeus. Procurará mudar a lei de Deus e os tempos das festas religiosas. Primeira coisa, quem mudou a lei de Deus? Talvez você diga, a Igreja Católica. A resposta é não. Foi uma seita judaica chamada fariseus, que seria o embrião do judaísmo. Eles que mudaram a lei ao introduzir a chamada lei oral, que hoje eles têm a coragem de dizer que é Torá oral. Quem mudou o calendário? O judaísmo no século IV, através de Hillel II, quando ele abandonou o calendário bíblico lunar, sendo que o salmista é bem claro, ele diz assim, que ele estabeleceu a lua para marcar os moedim, as festas religiosas. Então, quem mudou não foi a Igreja Católica. Não, a Igreja Católica está pouco se lixando com isso. A Igreja Católica nunca guardou a lei de Deus. Ela nunca guardou o sábado. Ela nunca guardou as festas bíblicas. E Daniel está alertando para essas mudanças que aconteceram. Esta semana, amanhã, em todo o mundo, todos os judeus caraítas vão celebrar Shavuot. Todos que pertencem a Techuvá escritural vão celebrar amanhã Shavuot. Os seguidores do judaísmo ortodoxo, rabínico, farisaico, celebraram na quinta-feira. Perceberam? Mas agora eu vou mostrar para vocês o porquê desse equívoco. Esta vou ver se vocês conseguem ver aí. É a Torá da editora Sefer. A editora Sefer no Brasil, eles são os tradutores de toda a literatura hebraica. São eles e a Mayanote. A editora Mayanote, ela é um pouco mais criteriosa nas suas traduções. Todavia, a editora Sefer, ela não é sincera na sua tradução. E por que eu digo isso? Abram a Bíblia de vocês em Levítico 23, versículo 15. Presta bem atenção. Isso aqui é muito importante para você entender o tempo que nós estamos vivendo. Levítico 23, 15. Diz assim: e contareis para vós, desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo, desde o dia em que tiverdes trazido o ômero da movimentação, 7 semanas. Está aqui, ó, para quem quiser ver. Você percebe que deste lado está em português. Desse outro lado aqui, esse lado em português e do outro lado em hebraico. O tradutor aqui, ele disse o seguinte: e contareis para vós desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo, desde o dia em que tiverdes trazido o ômer da movimentação, 7 semanas completas. Ok? Muito bem. Nós temos, irmãos,
a Torá da tradução King James em português. Vamos ler o mesmo texto. Levítico 23, versículo 15. Prestem bem atenção. A partir do dia seguinte ao Shabat, vírgula, sábado, vírgula, desde o dia que tiverdes trazido o feixe de apresentação, contareis 7 semanas completas. É a mesma coisa, exatamente, de um lado português, de outro lado hebraico. Aonde está hebraico, está escrito o que está escrito nesta Torá, na Torá King James. Não está escrito o que está na Torá da Sefer. Esse é apenas um dos erros, tem mais. Outro dia a gente vai falar sobre outras coisas. Ou seja, a contagem inicia sempre após o sábado da semana que caiu Pêssar e a festa dos pães ázimos. Não importa se caiu no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta ou no sábado. A contagem vai sempre começar no primeiro domingo daquela semana, no primeiro dia da semana. Infelizmente, cumprindo a profecia de Daniel 7:25, os rabinos não interpretaram como está escrito, por rebeldia, e colocaram dia 16 de Abib ou Nissan. Aí eu sugiro que você procure na tua Bíblia se existe a esta data 16 de Abib. Não existe. É mais uma mentira, levando as pessoas a transgredirem a Torá. Por isso, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Mas por que eles fizeram isso? Para confundir você com relação à ressurreição de Yeshua. Yeshua foi crucificado na quarta-feira. Ressuscitou no sábado antes do pôr do sol. Você pode ler em Mateus capítulo 28, que lá diz assim, que ao fim do sábado, ao pôr do sol, as mulheres foram à sepultura e ele não estava lá porque já havia ressuscitado. No dia seguinte, de manhã, quando o sacerdote apresentava o feixe de alimentos, cereais, ao Criador, Yeshua se apresenta a Deus. Para que nós não pudéssemos dar esta versão bíblica, eles falsificaram Shavuot e Pentecostes. Outro fato, quem tiver uma Bíblia hebraica, ou mesmo a Bíblia judaica completa, vai ver que o livro de Daniel não está entre os profetas, está no final, entre os escritos. Por quê? Porque eles rejeitaram o livro de Daniel, porque Daniel aponta o Messias. Todas essas mudanças, essas falsificações que estão escritas em Daniel 7:25, que eles perseguiriam o santo do Altíssimo. Quem que persegue o santo do Altíssimo? São os próprios judeus. Mudaria as festas. Quem mudou o calendário? Hilel II. Nós lançamos esse livro, que é o número 1 da trilogia. Os 3 livros são 300 páginas de estudos completos sobre todas estas modificações. Nas páginas finais deste livro, nós temos as referências de onde foi tirado. Esse livro não saiu da minha cabeça. Isso aqui é uma pesquisa que foi feita.
muito apurada. E esta pesquisa nasceu esse livro. Lá no nosso site, que é www.ministeriorema.org, lá você vai encontrar estudos bíblicos, áudios, vídeos, e também tem como adquirir este livro. Qual o propósito desse livro? Fazer com que você tenha uma techuvá escritural. Ao fazer essa techuvá escritural, você vai deixar de servir aos homens e vai passar a servir ao Criador. Ok? Então, Hag Samer Shavuot. Que o Eterno dê a vocês uma boa festa de Pentecostes. O irmão Josias vai tocar mais um hino, vai cantar mais um hino, e nós voltamos para a bênção final. Vai cantar no Deus Maior? Então, vamos cantar mais um hino. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Amém. Shalom, irmãos. Até mais. Meus irmãos, eu peço que você compartilhe esse vídeo. Se alguém questionar você por que você está celebrando o Shavuot,
amanhã você diga, não sou eu apenas. Todos os judeus caraítas que seguem a escritura sagrada no mundo todo, os etíopes, os samaritanos, todos eles celebram amanhã. E nós celebramos amanhã porque é um mandamento divino. Não existe a menor possibilidade de Pentecostes, Shavuot, cair em outro dia da semana, a não ser domingo. Vamos fazer a bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Querido Pai, nós rogamos que tu abençoe todos os teus servos, aqueles que estão buscando uma techuvá escritural, aqueles que estão buscando te servir em espírito e verdade, aqueles que têm pregado a tua palavra como ela é, Pai. Que a tua bênção os alcance e que nenhuma praga chegue nas suas portas. Vivemos em dias difíceis, Senhor, em dias em que o mundo está sendo castigado pela essa praga, mas aqueles que confiam em ti vão passar ilesos, porque isto é a promessa, e nós colocamos em tuas mãos, em nome de Yeshua. Amém. Boa semana a todos, que o Eterno abençoe a vida de cada um, é o nosso desejo. Amém. אל אדוני האלוהים, לבקש תפילה ותחנונים. ואתנה את פניי אל אדוני האלוהים, לבקש תפילה ותחנונים. אלוהי יוזנך ושמע, קח ידך וראה. האל פניך, כי שמך נקרא מעל עמך. האל פניך, כי שמך נקרא מעל